Hoje nós começamos a nossa aula 2 e eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando, para a Ju que está aqui, para todo mundo que está nos grupos de WhatsApp, para quem se movimentou nas nossas páginas hoje, falando aí, ampliando, né, Ju? Esse olhar aí para um tema que a gente percebeu no dia de hoje. A gente já sabe, a Ju tem muito mais experiência no consultório quanto a isso, e acho que você me ajudou muito também, Ju, a ver o desfraude de um novo lugar, porque eu também fiz uma violência com a minha filha, a gente vai compartilhar isso aqui, e é importante que todos nós estejamos abertos para ampliar o nosso olhar para tudo isso. A gente queria convidar vocês para começar a pensar em várias coisas que a gente normalize, por exemplo, no eu criança, né? Quem é eu criança? Ju, você sabe sobre o seu desfraude? Muito pouco, né? Eu tentei hoje me esforçar, eu sei que as consequências vieram, sabe? Do meu Olha. desfraude. Então, eu acredito que tenha sido muito cedo. Eu fui para a escolinha, para o berçário, muito novinha, né? Com 2, 3 meses de vida. Então, eu acredito que tenha sido por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, mas eu tinha escapes, eu tive constipação, problemas seríssimos de constipação, de ir para o hospital. Então, eu acredito que tenha sido esse desfraude mesmo de treinamento muito cedo, muito cedo. E olha só, gente, uma coisa muito importante que quem é nosso aluno na escola sabe, a gente fala muito sobre isso, que não necessariamente a gente precisa lembrar, como a Ju falou, mas no caderno de prática de vocês, vocês vão ter aí um guia, quem está com ele impresso, quem não está, pode ficar tranquilo que a gente vai falando sobre ele com vocês aqui. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter lembrança do que aconteceu. Ontem todo mundo trouxe muita lembrança, né, Ju, pelo que eu acompanhei, e também nas nossas páginas sobre o sono, porque são momentos assim, né? O pré-sono, ou o medo é uma sensação muito presente no sono, ou o do abandono também. Agora, a gente normaliza em sociedade muito o desfraude. Como também nós vamos falar aqui na noite de hoje o quanto a gente normaliza as consequências, porque a Ju acabou de falar, eu não sei do meu desfraude, mas as consequências, elas estão muito fortes em mim, muito conscientes de que aquilo vem de um desfraude, somado com o teu conhecimento em relação à ciência também, né, Ju? Então, é sabido já, essa tua afirmação não é uma novidade. Então, para quem tem o caderno impresso, vocês podem responder a nossa primeira pergunta, ou eu quero aproveitar e ler o que está escrito aqui, que é uma frase da Laura Gutman que a Ju sugeriu, maravilhosa, que ela fala assim: se supuséssemos que as crianças deveriam andar com 8 meses, aos 6 estaríamos no andador, aos 7 estaríamos nervosos, aos 8 estaríamos no pediatra dizendo: será, Ju, que a minha filha está com problema? Tem 8 e não, né? E não, ainda não está andando. Aos 9 meses estaríamos no neurologista, aos 10 meses estaríamos medicados. Então, muito baseado nesse conceito da Laura Gutmann, a gente desenhou a semana inteira. Por quê? Porque é um padrão da nossa sociedade. Ah, Ju, eu desfraudei. A Catarina desfraudou com 2 anos. Então, assim, Sim, a violência que eu fiz no desfraude da Catarina, muito provavelmente, eu reproduzi duas coisas. Um, do meu inconsciente que eu vivi, o entorno que eu vejo normalizando, os profissionais que compartilham tudo isso, porque eu não lembro do meu desfraude, mas eu pedi para minha família, e na minha família me falaram: não, eu acho que vocês que na época usava fralda de pano, né? sim. Nós não tínhamos fralda descartável que nem tem agora. Então, assim, para minha mãe, uma menina de 15 anos, e com 2 filhas, ainda pobre, né? Quanto antes desfraldar, melhor. Por aí eu quero devolver a pergunta para vocês. Melhor para quem? Melhor para quem? Por isso que eu e a Ju colocamos a pergunta assim: o que eu vivi dessas violências na infância? E dessas violências, eu e a Ju vamos nomear agora para vocês, né? Do eu criança. Que são. Ju, você quer fazer isso aqui da violência que nós praticamos e normalizamos? Sente vontade de falar? Vai lá, senão. Na verdade, eu quero
começar aí dizendo que o que a gente vai trazer aqui para vocês é ciência também, tá? Então, a gente tem aí no desfraude, tem vários mitos do desfraude, e é uma coisa que a gente não entende muito por quê, né? Porque ele é tão violento, é tão cruel com a criança, então a gente não entende muito, assim, hoje a medicina evoluindo e os estudos evoluindo, porque a gente aprende lá na faculdade, né, lá na residência médica também, que o desfraude é por volta de 2, 3 anos. Não sei se você sabe disso, Flavinha, que a gente tem uma conduta, um protocolo na medicina de que se a criança não desfralda até os 3 anos, ela é indicada para o neurologista, para o nefrologista. E aí o nefrologista vai ter uma conduta de fazer alguns exames. Hoje, a gente já tem isso muito claro na sociedade de pediatria, inclusive, que não é nada disso. A maioria das crianças não desfraldaram aos 3 anos, se for um desfraude consciente. O desfraude deveria ser de protagonismo da criança. Então, a expectativa do desfraude de famílias e profissionais é entre 2 e 3 anos. E hoje a gente sabe que a maioria das crianças não está preparada aos 3 anos, gente. Hoje a medicina já traz que a maioria das crianças está desfraldada aos 5 anos. Olha a diferença, né? De 2, 3 anos. Então, tem escolas que não aceitam crianças com fralda, né? Antes. Mudou aí de novo, Flavinha, voltou no Você, slide. aham. Você quer falar aqui? Aham. Que é o desconhecimento dos processos biológicos da criança, porque antes a medicina muito violenta, né? Então a gente não observava a criança é que ela vai indicando realmente. Então a gente não tinha esse conhecimento e trazia essa informação, né? A demonização da fralda pela sociedade. Então muitas pessoas dizem assim: a criança não quer mais usar fralda por ela, então ela já está desfraldada. Não, a gente demoniza a fralda e a criança para poder ter aquele olhar de amor, de pertencimento do adulto e para cumprir expectativas do adulto, porque a criança viola a própria integridade, ela machuca o próprio corpinho para poder satisfazer os adultos, o cuidador primário. Então, ela pede para não usar mais fralda, porque ela vê que quando ela faz xixi no pinico ou no vaso, cocô no pinico ou no vaso, ela tem aquele olhar de mais amoroso, né? Daquele amor que é o famoso amor condicional. Então a mãe olha para ela com um olhar mais amoroso, bate palma, dá adesivo, né? E Ju, É, e foi. eu acho bem legal a gente pontuar a demonização, que acho que a gente escolheu uma palavra que se fosse a criança, acho que ela escolheria essa palavra mesmo, porque é de uma forma sutil, né, Ju? A vovó chega e fala assim: mas você ainda tá fazendo, ó, te dei um pinico, mas você ainda tá com essa fralda? Ai, bebê usando Fralda fralda? de São bebê. coisas sutis, gente, que a criança ela vai sentindo que gera uma tensão no ambiente, que algo nela não tá certo. Mas peraí, o que que em mim não tá certo, Ju? Por que que estão falando de fralda? Porque hoje os comentários na minha página, Ju, foram assim: a minha filha, eu quero que ela faça um desfralde natural. Só que foi natural ela vir da escola, começar a pedir para tirar a fralda. Porque os amiguinhos também estão. Gente, eu preciso dizer para vocês, eu como professora e como mãe que fez um desfraude violento, que a gente quer se livrar da fralda o quanto antes e a gente não enxerga a criança. Por isso que a gente chamou de violências invisíveis. Porque eu dizia, mas você não precisa da fralda. Por que a Ju falou, gente? Eu vou contar a minha historinha rapidinho antes de você continuar ali, Ju, só por causa do olhar que você falou. Ju, eu acordava toda manhã e convidava a Catarina para fazer xixi comigo. Então, assim, começava o dia com eu fazendo xixi, sentada de perna bem aberta, e ela sentada no meio das minhas pernas, e a gente fazia xixi junto, e era um momento o quê? Que a gente tinha conexão, que era divertido, o dia já começava num lugar gostoso. Só que será que a minha filha adorava fazer xixi no vaso ou adorava ter um momento comigo? É disso que a Ju falou, gente. Vocês estão pegando isso? Porque quando eu falei para você, né, Ju? Gente, veja, ano passado isso não foi, Ju? Tô sendo muito honesta e contando para vocês. Ano passado eu falei, Ju, mas a Catarina, porque o que aconteceu? Por fazer esse xixi desse jeito comigo, ela começou a acordar seca, Ju. Que daí ela estava segurando, sabe? Aquele momento era um momento tão gostoso pra gente
né? Que ela segurava e aí ela fazia xixi. Gente, quanto eu normalizei dessa violência. E a Ju falou, Flavinha, mas não ficava tudo maravilhoso quando ela atingia as tuas expectativas e quando para. Então ela fez, não porque ela estava pronta, porque fisiologicamente ela não estava pronta. Ela fez porque ela percebeu que assim ela ganhava o teu amor. Ai, Ju, chega a me apertar o coração. E olha, Flavinha, se a gente for observar bem as crianças, né, observar de forma genuína, amorosa e sensível, as crianças fazem isso o tempo todo, né? Elas priorizam o nosso olhar, o nosso bem-estar ao delas, sabe? Elas cooperam o tempo todo. Elas só deixam de cooperar, como o Jesper fala, elas só deixam de cooperar quando já cooperaram demais, já feriram a integridade demais. Então, a criança faz esse movimento em direção ao adulto o tempo todo e a gente devolve com crueldade. Por quê que a gente faz isso, né? Então, a gente sabe, né? Também sofremos, então, são violências que a gente não vê porque são as mesmas que a gente sofreu. E aí fica muito difícil eu perceber um erro num lugar que, para mim, é desconhecido, né? A gente vê que esse movimento, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Esse movimento, assim, de ir percebendo, né, nos detalhes as violências que praticamos contra as crianças, é um evoluir mesmo, que a nossa escola traz com muita força, né? Porque a gente tira esse olhar centrado no adulto e leva esse olhar centrado na criança. Mas para eu fazer esse movimento, né, que é tão importante, tão necessário e tão ecológico, é preciso olhar para nós, é preciso olhar para a nossa infância, é preciso verdadeiramente sentir aquilo que sentimos lá atrás, mas que ficou perdido no tempo, né? E aí, por isso, tem muita pergunta, Ju, como eu mesmo dizia, mas a Catarina pede para fazer xixi comigo. A Catarina pede, ou aqui tem assim, mas e quando a criança de 2 anos pede para ir? Lembrem, a primeira coisa que eu comecei aqui falando e que a Ju falou é o terceiro item dessa lista que está no slide para vocês. A criança percebe a demonização da fralda, percebe que incomoda os adultos à sua volta, que eles depreciam a fralda. Então a criança, como ela é literal, Ju, ela não consegue separar, mas esse menino, você tá de fralda? Eles não estão falando da fralda, estão falando de mim. Sim. A fralda faz parte de mim, porque eu não consigo fazer diferente. Isso para mim sou eu, entendeu? Então a gente precisa entender que a fralda foi algo que a gente, né, na evolução aí que saiu lá da humanidade, e aí eu fui uma que não usei fralda descartável, né? Usei fralda de pano e tudo mais. E aí agora nós temos as fraldas descartáveis e a gente demoniza essa fralda, ao ponto de dizer assim: ah, mas e aí? Essa criança não veio da escola porque ela pensou assim: acho que já estou pronta, vou tirar a fralda. Não, a Ju acabou de dizer que a ciência comprova que esse 2 a 3 anos não é isso. A minoria antes dos 3. E há uma desconfiança de que essa minoria tenha passado por algum olhar essa expectativa, entendeu? Então a gente está avançando nesse sentido, né? Hoje a gente não faz mais como antigamente, e esse antigamente que eu digo não é tão antigamente assim. Exames em crianças de 3 anos que não desfraldaram. Porque a gente ficou em dúvida se as crianças que não desfraldavam aos 3 anos tinha essa possibilidade de doença ou essas doenças vinham do treinamento. Porque depois descobrimos que muitas das doenças do trato urinário, do trato digestivo, né? Então, os escapes fecais, as infecções urinárias, as vulvovaginites, que são as infecções da vagina e da vulva, vinham do treinamento precoce, né? Então, é muito importante a gente sempre falar sobre isso, porque às vezes uma criança de 2 anos pede para ir ao banheiro, até para poder se sentir mais pertencente. Ela viu que na escola é assim. E aí eu posso naturalmente fazer, você quer? Leva e põe a fralda de novo. Né? Filho, tá tudo bem, não tá na hora ainda, né? Você é muito pequeno. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a criança daquilo que ela quer aproveitar, né? Daquilo que ela quer fazer, explorar, brincar, para poder ela ficar pensando o tempo inteiro e não passar vergonha perdendo urina e fezes, né? Que é o que a gente vai tratar aí também, né? Tem aí nas violências que praticamos.
Continua aí, Flavinha? Você continua. Pode continuar, porque daí ele tem já. Eu ia trazer as fotos, Ju, da falta de opção, né? Porque a gente parou em demonização das fraldas pela sociedade, e só queria reforçar, gente, ó, no meu coração dói. Dói saber que a minha filha, ela escolheu, sim, ela dizia, eu quero fazer xixi com você, mamãe. Eu não queria. Gente, eu queria deixar claro para vocês que depois que eu comecei a estudar, eu dei conta da violência que eu fiz com a minha filha, que a Ju, com amor, me mostrou o que eu insisti, lembra, Ju? Não, mas a Catarina queria, e a Ju foi muito amorosa. Pelo quê? Ela não queria tirar a fralda. Eu vou repetir para vocês memorizarem, porque eu estou lendo os comentários. Ela queria o meu amor, porque para uma criança tem duas necessidades básicas que a escola trabalha muito: apego seguro e espontaneidade. Ela não pode abrir mão do apego seguro, que era o quê? Eu. Porque sem o amor, sem o meu apego, sem o meu amor, mesmo que seja condicional, né? Que não era com minha intenção. E eu vejo, gente, eu vejo vocês, assim como eu fiz, a Ju também fez. E fez no consultório também, né, Ju? Muita. Eu posso falar tudo. Eu falo assim, eu falo, lógico. Não foi intencional, isso que eu quis dizer, né, Não, não é Ju? Para de que jeito ninguém nenhum. tenha aqui estagne na culpa, não é isso. Mas a gente precisa ter consciência. Hoje eu sei que a minha filha abriu mão dos ritmos biológicos dela, abriu mão da espontaneidade dela, desconectou-se com, tipo, mas, gente, para e pensa, uma criança não tem a musculatura física do esfíncter do assoalho pélvico para conter o quanto segurar o cocô faz o cocô e o xixi faz eu ficar tensa, Ju. Sim. E ela ainda precisa também de ter uma sensação de plenitude vesical, que a bexiga cheia. Ela precisa saber que a bexiga não vai aguentar segurar mais. Então, não é só a musculatura, é a musculatura da bexiga também. Então, é muito complicado e complexo, né? A gente precisa esperar realmente todo essa parte aí do cérebro que está ali, com os nervos lá no assoalho pélvico e na bexiga, estarem maduros. E a criança, às vezes, está utilizando o cérebro para outras questões, porque é uma fase de muitas descobertas, de muitas explorações. Então, quando eu tiro a criança daquilo que é natural, daquilo que é da autenticidade dela, da curiosidade dela e criatividade, e trago ela para uma preocupação, isso é violência. Nenhuma criança deveria ser preocupada e preocupada em atender expectativas da sociedade, preocupada em atender expectativas da minha mãe, do meu pai, da minha avó e dos meus tios, né? Porque acaba que é esse movimento, preocupado em ter expectativas do pediatra, que também é violento. E eu digo que as violências que cometi, né, e hoje eu trago elas com muita tranquilidade, porque eu espero que tenham aí colegas que queiram fazer parte dessa rede de defesa da criança, né, porque a gente é sim capaz de nos perdoar, né, pegar todos esses erros e transformar em outra realidade. Né? Então, eu posso muito bem, eu indicava treinamento, eu pedia para a partir de 1 ano, 8 meses, 1 ano e 10 meses começar o treinamento, levar o banheiro de 2 em 2 horas, colocar adesivinho no pinico ou no vaso sanitário que a criança tinha conseguido. Então, essas violências absurdas, né? Eu tenho aí 25 anos de consultório. Então, para mim, eu peguei todas essas violências aí que foram aprendidas mesmo, e nunca interroguei, né, Flavinha? Nós médicos, a gente tem essa mania de pegar ali, mas existe trabalho científico sobre isso? Não, não existia. Existia, né, aquela coisa de é como se eu estivesse passando para frente um saber que eu não sabia de onde, mas que eu finjo que aquilo ali é científico, né? Que o médico fala no consultório, então parece ser uma verdade absoluta. Né? Ah, isso é triste, né, Ju? Porque enquanto você falava aqui, eu fiquei pensando assim: a gente pega como uma verdade absoluta, a gente normaliza, e aí você falou uma coisa que eu ia pedir para você repetir, para a gente depois a gente fala ali da falta de opção de compra, pela questão do seguinte, Ju: se eu tô tenso, enfesado, né? Que olha a palavra, inclusive, segurando todo o cocô aqui em mim, né? Enfesado. Como que vai se desenvolver? Porque o que você falou aí, que eu não sei da parte da bexiga, é um desenvolvimento físico
de uma estrutura dos órgãos, do funcional. Então, a gente sabe que até 7 anos, muito dos órgãos internos da criança estão se desenvolvendo ainda muito fortemente. Então, assim, fora o impacto emocional que a gente não bota numa balança, né? Porque hoje, Ju, quando vai ter enurese, ecoprese, ou vai ter outras consequências que nós já vamos falar aqui, isso é mensurável, porque isso é estatístico, né? Agora, e o Sim. impacto emocional disso? E o impacto na minha sexualidade, Ju? Sim, né? É um dos meios de repressão sexual, né? Porque, na verdade, a criança precisa primeiro descobrir sobre o corpinho, para depois ir para essa retirada de fralda, né? De controle de esfíncter. Ele primeiro precisa ali tocar o próprio corpo. E o que que acontece? Com 2 anos, ele ainda não tem essa curiosidade pelo corpo. Ele começa assim, quando a mãe vai trocar a fralda, pegar no pênis, né? A menina começa a colocar a mão na vulva e na vagina, e aí é proibido, né? Então eu tampo logo aquilo, falo que é feio, dou um tapa na mão, né? Esses absurdos ainda acontecem, né? Eu trago aqui sabendo que isso ainda acontece, esses tabus enormes, né? Então a criança começa a desconectar, né, do próprio corpo. E aí, essa retirada de fralda precoce, ela atrapalha, e atrapalha, a gente tem alguns estudos até que mostram sobre o segurar e soltar, né? Então, eu preciso, porque o músculo pélvico, ele tem toda a relação com a atividade sexual, né? Com o orgasmo, com o prazer. Então, quando eu não sei realmente a hora de soltar e segurar, então está relacionado à ejaculação precoce, né? A falta de orgasmo. Por quê? Eu preciso estar ali o tempo inteiro. E aí, a gente, às vezes é difícil entender, né, gente? Mas assim, todo esse assoalho pélvico, toda a pelve, esse funcionamento ali de segurar e soltar, tem a ver também com segurar o orgasmo e soltar o orgasmo. Então, é muito importante a gente também relacionar com isso. É uma das coisas que a gente não fala, né? A gente tem poucos estudos, mas temos. A gente sabe que tem relação, porque quando eu estou desconectada do meu corpo, eu uso ali o sexo muito mais para uma descarga do que para realmente o prazer, né? Então, essa questão do evacuar, liberar uma matéria, também é prazeroso. O ato de evacuar é prazeroso, né? Então. E o nível, Ju, que tudo isso traz uma rigidez. Uhum. Uma rigidez, porque vem dessa. Olha o como começa tão cedo a repressão sexual mesmo. Gente, aqui a gente está falando de uma visão cultural, porque o próximo ponto está ali, falta de opção de compra de crianças maiores. Eu botei nos meus stories, Ju, e pedi no meu grupo, no último grupo que a gente falou muito de desfraude, eu pedi, gente, quem são minhas alunas? Me mandaram foto de mercado, mesmo que, gente, não estou idealizando esses países, porque eu sei que as crianças são invisíveis no mundo todo, tá? No mundo todo existe essa repressão, existe a violência, não colocando, porque eu sei que no Japão são extremamente violentos e rígidos com as crianças, mas que eu queria dizer para vocês, tem fralda para criança, noturna principalmente, Ju, que são diferentes as etapas do desfraude, para criança até 8 anos, de criança até 35 quilos. Canadá tá lá, tá. Gente, quem quiser conferir essas fotos, tá tudo nos meus stories. Canadá tá lá, né? Estados Unidos também tem. Você vai no mercado, tem nas gôndolas. E agora, aqui no Brasil? O que eu tenho que fazer, Ju, se a minha filha de 6 anos? Porque eu comecei um desfraude com 2 e não deu certo. Então, eu já fiz violência em cima de violência, em cima de violência, em cima de violência. E ela está com 6 anos. E a gente normaliza as violências na mesma proporção que a gente normaliza as consequências. Sim. Que é isso, meu filho está com 6 anos e ainda está com um monte de escape. Será que se eu tivesse começado a observar, a naturalizar, ir ao banheiro com essa criança pertinho de mim e ela junto, como se algumas mães tivessem opção, né? Eu, pelo menos, não tive muito, não, de ir ao banheiro sem uma criança junto. Mas eu digo, né, convidar a criança, mas respeitar o tempo da criança. É complicado a gente ver isso, e aí você chega numa cultura no mercado que não tem opção de compra, né, Ju? Sim.
E você está falando aí uma coisa muito importante, né, Flavinha? Porque, assim, essa coisa do segurar e soltar, que eu estava falando lá atrás também, o que que a gente aprende, né? O que as crianças aprendem quando a gente faz tudo isso? Elas aprendem a sempre segurar, e as consequências vêm do sempre segurar. Então, eu seguro sempre e nunca solto, porque o soltar está ligado à humilhação e vergonha. Quando eu solto, né, e faço xixi na calça na escola, quando eu me molho, quando eu acordo todo molhado, né? Por que a gente não pensa, né? Meu Deus, que crueldade! É só colocar uma fralda e deixar a criança viver em paz, brincar em paz, dormir em paz, né? E a gente não tem fralda para colocar às vezes, realmente, né? Porque nesses processos todos a gente fala assim, tem crianças que vão tirar a fralda noturna se você fez um desfraude respeitoso, a gente tem também isso, que a maioria é aos 7. Acima de 7 anos já pode ser uma consequência, né, uma enurese noturna, como consequência ao desfraude precoce, tá? Uhum. E aí pode ficar até na adolescência e até aos 18 anos aí, por causa dessa confusão de não entender dessa bexiga cheia, né? E as violências que a gente faz no desfraude noturno aí são terríveis também, né? A gente atrapalha o sono da criança, né? O que que eu falava no consultório, que é terrível, que muitos pediatras ainda fazem porque não se atualizaram. Não deixar a criança tomar água a partir de 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Então, a criança dorme com sede, acorda a criança no meio da noite para fazer xixi, né? Que Então, fica tortura! tortura, pura tortura. E aquilo ali é uma coisa que a gente faz sem perceber. Tem as coisas absurdas, você lembra que a gente conversou aí há um tempo atrás, Fabinho, sobre aquele dispositivo que dá um choquezinho na criança? Gente, Ju, você lembra? Era o que? Era um projeto de lei para que, na verdade, estava o quê? Eles estavam tentando liberar a fabricação Isso. E liberar para o SUS. produzir. E para o Aham. Não, SUS. para o SUS, liberar para o SUS. Na verdade, é um dispositivo que já existe, tá? A Ó, o que a gente gente está querendo dizer não é o vai falar. seguinte, gente, como a gente vai falar por cima, tá? Até porque a gente não preparou isso para não passar informação errada para vocês, mas a Ju está dizendo que esse dispositivo já existe. Eu vi o projeto para liberarem para o SUS de o quê? O que é uma consequência lá de trás? É um dispositivo que coloca dentro da fralda que dá um choque, né, Ju? Sim, a hora que goteja, então sai uma gotinha, molha o dispositivo, dá um choquinho na criança. A Tortura. gente tem um aparelho que é muito vendido e famoso, que a hora que pinga, toca um alarme. Pem, 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 ou faz uma vibração. Esse do choque é novidade. Porque o que o choque que as pessoas inventaram lá faria? A hora que você dá o choque na criança, ela faz Se prende, contrai. se contrai. Gente, mas Ju, eu quero voltar a isso, sabe? Porque como a gente passou, quem conhece a nós aqui da escola, nós passamos o final de semana todo numa imersão muito potente corporal, né, Ju, de criança interior. E vejam bem, gente, se Ju, eu acredito que esse ritmo biológico ele é prazeroso, porque ele me mantém viva, né? Então eu preciso fazer xixi e preciso fazer cocô, dá um alívio, dá uma sensação de bem-estar, é gostoso, né? Então o que que acaba acontecendo assim? Você imagina o nível de repressão sexual que eu venho e o nível de prazer do meu próprio corpo quando eu tenho que me entregar e relaxar para fazer xixi, mas isso eu tenho uma memória intrínseca, um trauma de que quando eu relaxava e fazia xixi ou fazia cocô, eu tinha que vir numa rigidez para segurar. Como é que vai ser minha vida sexual? Ju, que absurdo! Imagina o choque. Quanto ferido, desconectado nós estamos na sociedade ao ponto de não pensar na perspectiva da criança. Sim. E também não pensar em nada a longo prazo de todas essas ações violentas contra a criança. A longo prazo, no sentido também médico, né? De patologias, né? Então, não só pelo estresse ali, cortisol, adrenalina e todas as experiências adversas da infância causando doença, mas mais, doenças físicas mesmo, né? Então, várias doenças decorrentes disso aí. Então, a gente não tem dimensão para tortura com a criança. Isso é uma coisa louca da gente pensar, né? E é uma loucura a gente pensar
que a gente quer ali colocar as crianças dentro de uma caixinha de perfeição, ou elas precisam. De onde vem isso, né? E a gente sabe, né? Vem ali também do quanto a gente sofreu na infância e a gente vai passando essa violência para frente, sem nem parar para questionar, para refletir. É isso que a gente está fazendo aqui, trazendo vocês para refletirem sobre coisas que são muito praticadas em sociedade por médicos que teoricamente são detentores de saberes, né? Então, nefrologistas, pediatras, hoje a gente já tem aí um avanço nisso. O e-book feito pelas alunas da escola é um e-book feito por uma nefropediatra, por uma pedagoga, então é um e-book bem completo, Pela tá? Maíra do Canto Maternar, por uma professora de escola, gente. Então, porque assim, ó, na escola da educação positiva, nós temos juízes, promotores, advogados, nefrologistas, pediatras, mães, professoras, advogadas, pedagogas. Então, assim, é importante vocês entenderem que por isso que a Rede de Defesa da Infância da Escola é tão potente, tão forte, porque são profissionais de todas as áreas. E aí a gente vai começar a entender, e adorei o que você trouxe, Ju, que você trouxe da onde vem tudo isso, né? Eu e a Lívia, até acho que nós temos que compartilhar para nossas turmas, no tudo, de novo, aquele book onde a gente traz a pedagogia nebulosa, que foi a origem da pedagogia, onde olhava que nós tínhamos que cortar o mal pela raiz o mais cedo possível, o controle, força, opressão da criança o mais cedo possível, e o que buscava pedagogicamente, e eu quero que vocês me respondam aqui e coloquem a mão no coração, o que realmente que a escola hoje também busca? Uma hegemonia. Todo mundo igualzinho. Então, sabendo o quanto isso é violento, porque eu sou única, eu tenho a minha forma de me desenvolver. E outra, a forma da qualidade da minha relação de apego seguro também vai influenciar diretamente nisso. Porque a gente, né, os treinamentos de sono olham outras bases que a gente já vai falar para vocês mais para frente, mas por isso que a gente entra agora aí no ponto 5, que é o desfraude coletivo. O quanto as escolas violentam. Então, gente, se você tem uma criança de menos de 3 anos que está voltando para casa dizendo eu não quero mais usar fralda, essa criança está vendo que quem usa fralda está sendo exposto lá, quem não usa está sendo elogiado. Por mais que com esse amiguinho que está sendo elogiado tá passando vergonha, tá fedendo xixi, qualquer outra coisa, Ju. Por quê? Porque é importante a gente entender que essa criança quer ser aceita. E para ser aceita, até pela professora, que diz que feio, mas você tá de fralda ainda? Vamos tirar essa fralda. Essa criança tá vendo esse movimento acontecer. Sim. Não, a Juliana falou no começo, eu vou repetir, enfatizar para vocês. Não é natural de uma criança de menos de 3 anos dizer: acho que estou pronta, acho que meu assoalho pélvico já se desenvolveu, minha musculatura da bexiga e do esfíncter também. Mamãe, posso tirar a fralda? Gente, é muito importante, Flávia está falando aí, eu estou vendo vários comentários, que assim, o desfraude coletivo é uma violência e ponto. E o que a gente precisa fazer com isso? Ir lá nas escolas, nós, mães, precisamos ir lá na escola e falar sobre isso, e conversar sobre isso. A escola que faz isso, ela está sendo violenta com a criança, porque ela não admite que cada criança é única. Então, ela quer que todas as crianças tenham a mesma habilidade. Então, tem criança que fala mais cedo, tem outras que falam mais tarde, tem criança que aprende a andar mais cedo, outras mais tarde. Uma escola, para ser escola e honrar o nome escola, né? Ela precisa respeitar a individualidade de cada criança. As escolas tradicionais fazem isso com, né, o desfraude é coletivo mesmo, e aí eu estou sabendo ali que eu estou colocando o meu filho num lugar que vai violentá-lo, né? Então, eu estou sendo conivente com aquela escola. Mas tem as escolas também ditas, né, respeitosas, que são escolas, às vezes, construtivistas, e são escolas aí de pedagogias mais respeitosas, que também colocam as crianças dentro de uma mesma caixinha. Né? Então, o desfraude coletivo, ele não deveria existir em lugar nenhum. Porque o que ele faz? Ele, além de estimular uma competição, e a natureza da criança é compassiva, ele estimula uma competição, né? A professora faz isso, né? Fulano é rapazinho, fulaninho é bebê, né? Então, é lógico que aquele menino está destruindo ali a autoestima, a autoconfiança dele, né? Não a autoestima, mas a autoconfiança dele.
Uhum. Então, aquela criança ali vai fazer de tudo para que ela se encaixe, né? E ela vai deixar de aprender muitas vezes, porque eu preciso estar direcionada a minha atenção para às vezes aprender, e o aprender da criança é não brincar, né? Se eu fico ali brincando o tempo inteiro, sabendo se eu seguro, né, ou se eu solto, eu não aprendo, eu não brinco, né? Meu, Ju, e assim, ó, a gente normaliza tanto porque, para mim, como professora, resumo tudo isso em a maioria das escolas são centradas nas necessidades dos adultos. Escola não é feita para criança. Porque, gente, o que a gente sabe, e essa frase está escrita no caderno de práticas de vocês, o que a gente sabe sobre a infância, enquanto ciência, enquanto profissionais da área, enquanto no desenvolvimento neuropsicoemocional dessas crianças, e o que a gente faz com essas crianças em casa, primeiro, sempre, em casa, nas escolas e na sociedade, por isso que o nosso documentário chama O Segredo da Criança Invisível. Por isso que essa semana chama Semana da Criança Invisível. Eu não tenho dúvida que daqui vai sair um monte de criança aliviada, com prazer de brincar, porque está confortável com a sua fraldinha, porque ouviu essa aula, porque o pai, porque a mãe, porque a professora vai parar de incomodar, porque a avó vai parar de incomodar por causa da fralda, essa criança vai relaxar, principalmente porque as mães vão para o ponto 6, porque vocês que estão aqui vão fazer o ponto 6 ali, que é parar de expor a intimidade da criança. Por que eu coloquei entre aspas igual valor? Você fica expondo como está o intestino do teu marido essa semana? Como está o intestino do seu marido, Ju, essa semana? Como é que tá? E se a gente for falar que essa parte do desfraude ela é tão íntima, porque ela é, Ju. Você fala da posição sexual preferida? Você sai falando? Não fala. Por que que a gente se dá o direito de expor os nossos filhos e muitas vezes na frente deles? Né? Porque aqui eu vejo comentários, ó, eu batia no meu filho toda vez que ele acordava molhado. E eu sei que, e ela reconhece que passou a violência para frente. Sim, passei a violência para frente, por isso que eu quero convidar vocês, vendo tudo isso que eu e a Ju estamos colocando hoje, respondam a pergunta do caderno de práticas. Como foi teu desfraude? Você viveu alguma dessas violências que nós estamos falando aqui? Ou você normalizou alguma dessas violências? Eu, Flávia, respondo o meu caderno de práticas aqui para vocês. Eu achava normal desfraudar na escola. Inclusive, que escola boa é a escola que faz esse papel para os pais. Os pais não têm que fazer, Ju. Sim. Eu pensava assim, falo com maior vergonha do mundo, mas preciso assumir a violência que eu já fiz e a que há em mim, para que cada vez eu integre todas as minhas partes. Expus a minha filha já também. Então é importante a gente entender que às vezes, e muitas vezes vou te dizer para quem, Ju? É para a família, é para avô, para avó, para tia, que a gente expõe isso e que vem como rede predadora. Sim. Porque não tratamos, né, que é uma das bases do nosso trabalho, é não tratamos a criança com igual valor e igual dignidade. Criança é tratada que é repolho. E essa pressão que a gente sente, né, para atender essas expectativas da escola, da sociedade, essa dor de cabeça, né, porque o desfraude é uma dor de cabeça, né? E o desfraude é um ritmo biológico, ele não é como eu preciso treinar a criança a letra para aprender a ler e a escrever. O desfraude não, o desfraude vai acontecer naturalmente. O que a gente precisa fazer é parar de tocar nesse assunto, né? Então, parar de falar sobre isso com a criança. Põe a fraldinha nela e deixa ela viver em paz, E eu né? queria convidar eles para fazer mais uma coisa, Ju. Parar de falar, meu filho não desfraudou ainda. Se eu botei o ainda, ainda é minha expectativa. Sim. Meu E a filho. pergunta, né, no parquinho é: seu filho já desfraudou? Como se aquilo fosse ter algum impacto, né?
na vida da pessoa, do outro, para comparar os filhos. A gente vê muito isso no meio das mães, né? Gente, a gente está falando aqui todas essas violências que são terríveis da gente ouvir, e quando a gente fala, a gente começa a refletir. E é importante que a gente vai falar para vocês, vai às vezes doer aí, mas vai servir para vocês refletirem e mudarem, como a gente um dia fez. Né? Eu tenho um filho de 21 anos, que eu fui chamada na escola quando ele tinha 1 ano e 10, 1 ano e 8, porque o Rafa era adiantado na escola. Então, 1 ano e 8, olha, nós vamos começar a desfraldar todas as crianças da sala. A partir de tal dia, você traz uma muda de roupa na mochilinha dele, 1 ou 2 roupinhas na mochilinha dele, e ele vai vir para a escola sem fralda. Ele vai aprender. De 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, nós vamos levar ao banheiro, né? Então, E aí o outro ponto é, que está ali, desconsiderar o mundo emocional e a ferida da humilhação. Alguém pensou como o Rafa estava pensando, se sentindo sobre ele mesmo? Alguém pensou nesse mundo emocional e nas consequências disso a longo prazo? Duvido. Porque eu vou te dizer outra frase que rolou muito lá na minha caixinha de pergunta hoje, Ju, e que eu falei. O desfraude foi muito tranquilo aqui em casa, Ju. Tranquilo para quem? Tranquilo para mim, que fui na rigidez, que estava ali conduzindo a Catarina e ela querendo o tempo inteiro ganhar meu amor, fazendo tudo para me agradar. Foi tranquilíssimo para mim. Será que ela falaria a mesma coisa se tivesse o cérebro desenvolvido e totalmente consciente do que estava acontecendo com ela? Duvido. Pedi perdão para ela já, Ju. com certeza. E é isso que precisamos fazer, né? E quando tiramos fralda precoce e está tendo algumas consequências que a gente não espera, né? Que a gente sabe que são disso, pedir desculpa por ter feito essa bobagem e voltar com a fralda. Não existe essa coisa de, mas ele vai regredir, então? Mas ele tá evoluindo, regredindo, isso não existe. Existe um adulto inconsciente virando consciente. Pronto. Vou repetir. Não existe regressão. Não existe regressão. Se a criança está pedindo, é porque ela precisa. E vou dizer, teu filho desfraldado com 2 anos não é troféu de boa mãe. E você está com o filho de 5 anos dormindo de fralda ou usando fralda, não te faz menos mãe. A gente precisa respeitar a criança, estar atenta à criança. Por isso que eu coloquei ali, centrar nas necessidades da criança não seria uma violência, seria um movimento que a gente tem que fazer. O que seria violência? Centrar nas necessidades do adulto. Vamos fazer o desfraldo de verão. De verão. Por quê? Eu vou lavar menos roupa, não vai ter escape nas cobertas. Vai ser só um lençolzinho. Não é, Ju? Ou vou poder deixar pelado o dia inteiro. Sim. Então facilita para quem? Para mim, meus amores. Eu fiz desfraldo de verão, Ju. Que triste. Triste, 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 triste. Mas hoje faço questão do que é acolher, não parar na minha culpa, me informar, me direcionar a minha filha, saber e estar atenta às consequências disso, as consequências que eu normalizei. Você viu o relato que eu postei hoje, Ju? 3 anos usando supositório? Que isso, Ju? Uma criança? E é Isso é tão muito lindo. comum, isso é muito comum. E fora os laxantes, né? Que a maioria dos pediatras vai passar para essa criança que está retendo fezes e não consegue soltar, porque ela está preocupada, né, de atender expectativas, e essa criança vai passar humilhação, porque ela vai fazer cocô na calça. O laxante vai fazer ela não conseguir segurar e ela vai toda hora fazer cocô na calça, né? E ela vai ficar com um cheirinho ruim, os colegas não vão chegar perto, né? Então, é uma coisa assim, a ferida da humilhação aí vem com força total. Nossa senhora, que violência. E Ju, assim, ó, eu falei nos stories que eu ia mostrar hoje aqui um livro, resolvi não mostrar, Ju, porque essa violência eu queria que, se vocês estão aqui ouvindo tudo isso, que vocês confiem no nosso trabalho,
tá? Não existe regressão e não existe tudo isso baseado na ciência, baseado no mundo emocional, que essa criança está te mostrando aquilo, na violência que nós estamos postando aqui para vocês agora, mostrando, evidenciando para vocês o que mais você quer ver. Você consegue se conectar com o sentir da criança? E esse médico, Ju, ele escreveu um livro, um pediatra, e afirmou no livro que ele desfraudava todos. Ele, né? Olha o poder, né? Eu desfraudava todas as crianças com 2 anos, e aí ele fez esse livro, que é o Amigo Cocô, e né, tinha um personagemzinho que era o Amigo Cocô, para ajudar todas as crianças, porque todas as crianças tinham problema depois de constipação. O nível de inconsciência, não sei se a gente pode falar desconhecimento, Ju, porque hoje a ciência já está aí, né? Mas a gente normaliza tanto violência, a criança é tão invisível, que eu não vejo que esse problema que eu fiz um livrinho para solucionar, eu mesmo criei. E está tudo centrado aqui na cidade do adulto. Outra violência, escolas que não aceitam crianças de fralda. E aí, o que nós, mães, vamos fazer, Ju? Preciso trabalhar. E aí, a escola não. Vamos, sobre o que fazer nesses momentos, eu e a Clarissa vamos falar na quinta-feira, que é só uma live, a nossa aula só sobre escola. Que daí acho que aqui não entra, né, Ju? E aí tem essa competição e comparação da criança. Olha lá, a Lívia desfraudou, você ainda não. E sabe, Ju, que na pandemia, quando iniciou a pandemia, a Lívia contou essa história e eu também tive uma mãe no meu grupo, né, na minha mentoria, que ela falou que desfraudada, criança desfraudada, vivia com constipação, escape, não sei o que, começou a pandemia e ela falou, filha, a Lívia viveu isso, lembra? Ela contou da Malu? Aham. A mamãe não se importa. Relaxa, fica de fralda. O alívio, a felicidade interferiu na agressividade. Aquela criança estava agressiva, estava enfesada, né? Estava ali botando aquela energia contida toda ali nos outros. O que ela fez? Aceitou a fralda. Vamos ficar em casa. Claro que daí, tipo, mais ou menos estava, por causa da pandemia, blindado dos avós, da rede predadora. E essa criança relaxou. 8, 9 meses depois desfraudou, Ju. Sim. Vocês conseguem aqui hoje, ouvindo a gente, colocar a mão no coração de vocês e imaginar como essas crianças se sentiu? Será que vocês conseguem? Eu consigo, Ju. Eu ia dizer assim, ai, minha mãe me viu, que alívio, gente, que alívio. É uma sensação tipo de eu tenho espaço aqui, né? Eu sou vista, né? O meu sentir importa, né? Então a minha mãe importa, ela me dá segurança para eu continuar sendo quem eu sou. Ela me dá segurança para eu continuar evoluindo no meu tempo. É quase isso, né? Aqui eu estou segura, né? Aqui eu posso realmente relaxar, né? E Então, aí, a gente vai para o último, que aí eu não ganhei uma estrelinha. sim, Práticas psicológicas obsoletas que a ciência já comprova que são os reforços positivos e reforços negativos. O que eu quero dizer com isso? Bota no Google desfraude. Primeira coisa que vai aparecer é anúncio de compre o quadro com imãs maravilhoso e não sei o que, de incentivo. Não é incentivo, é mais ou menos assim. Qual petisco eu compro para o meu cachorro? É condicionar, é tratar a criança que nem cachorro, gente. Maquiada de reforço positivo e reforço negativo. Se algum profissional, olha, nenhum profissional da escola, da educação positiva, que está alinhado com a ciência, fala em reforço positivo e reforço negativo, né, Ju? sim. Nenhum. Reforço positivo e negativo, a gente hoje tem isso muito claro em neurociência, e quando a gente vai pensar em neurodesenvolvimento, que é para destruir mesmo a autoconfiança, a autoestima, fica muito claro o amor condicional, então vem aí essa ferida de realmente eu apago completamente meu ser essencial para atender expectativas externas, então eu não importo, só importa o que pensam sobre mim, né? E aí, Ju, se você me falar assim, Flávia, vai lá e faz o xixi certinho no pinico que eu vou te dar uma estrelinha,
E se eu puder em casa, eu vou relaxar e vou fazer na fralda mesmo, porque eu não quero mais a estrelinha, né? Mas se tá alguém que nem a minha filha, que fez muita coisa, nunca usei esse tipo de quadro, mas ela fez por uma coisa que é o reforço positivo que a gente faz, bater palminha e dizer, ai, que feliz que eu tô, você fez no pinico, mamãe te ama tanto, tá crescendo. Pronto, gente. Pronto, gente. Eu não quero que minha filha, eu quero que hoje, se eu pudesse fazer diferente, eu não vou premiar minha filha por fazer cocô. Para o corpo dela estar se desenvolvendo. Você deu o quê? Uma estrelinha quando o cérebro do teu filho chegou nos 25, vai chegar agora nos 25 anos, daí você vai dar um quê? Uma estrelinha porque o cérebro dele se desenvolveu? Parabéns, meu amor, seu cérebro terminou o desenvolvimento completo. Tá, então a gente não pode condicionar a criança a ter esse locus de controle externo, fazer o xixi no vaso para ganhar estrelinha, de ser punido porque não tem a musculatura suficiente para segurar um cocô. Então, agora que você ouviu tudo isso entre eu e a Ju, eu quero que você escreva quanto dessas violências você já normalizou. Eu vi que algumas de vocês aqui estão dizendo: "Nossa, que aula, quanta virada de chave", né, que vocês estão emocionadas, que tem a Gisele aqui chorando. Então é importante vocês entenderem que, nós normalizamos essa violência. Eu estou aqui, eu e a Ju, de um lugar muito honesto e verdadeiro, dizendo: "Eu fiz essa violência". Muito provavelmente eu vivi todas essas violências aí como criança. Agora, ser um defensor da infância, colocar luz na criança, quebrar esse ciclo violento de tratar a criança mal, de tratar a criança como inferior, de não tratar a criança como um ser humano digno de respeito, porque tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. É a nossa oportunidade de fazer diferente como mães e profissionais. Lá no final da aula, eu e a Ju vamos dar alternativas do que a gente pode fazer. Os 5 passos, né, Ju? Então Flavinha, aqui. eu quero só falar uma coisa rapidinho, apesar de que a gente Uhum. vai falando, é porque eu estou lendo uma pergunta ali que eu acho super importante. Tá. Uma pessoa perguntando das crianças atípicas que fazem aba, porque o aba é o reforço positivo e negativo. E Ai, se é violento com essas crianças também, é mais violento ainda com essas crianças. gente, Porque a gente sabe que esse desenvolvimento muscular e neuromuscular das crianças atípicas, ele é um pouco mais lento. Então, eles às vezes têm essas habilidades, demora um pouco mais. Se eu faço reforço positivo e negativo com essas crianças, eu estou sendo mais violenta ainda, né? Então, a eles gente são mais sensíveis ainda, né, Ju? mais sensíveis, né? Isso Menos precisa ser vistos muito ainda, né? E mais violentados, a Ju quis dizer, com outras palavras, menos vistos ainda, mais violentados ainda. E aqui, ó, tem uma pergunta até de uma aluna aqui, ó, mas quando ela começa a limpar certinho, a gente deve aplaudir? Gente, eu queria que vocês entendessem que o reforço positivo, o reforço negativo, é um locus de controle externo. O que isso quer dizer? O outro vai me dizer se eu sou bom o suficiente, se eu ganhei uma estrelinha por fazer cocô no lugar certo, por limpar minha bunda. O outro vai me castigar quando fizer isso. Gente, a gente precisa começar a olhar para a criança. O que é olhar para a criança? Ju, você tá feliz? Você fez cocô, pronto. Se sentiu bem fazendo cocô aqui? Sim, quer de novo? Vem. Não quer de novo? Faz a fraldinha, tá tudo bem. Quando você estiver pronto, você vai usar. Simples assim. A gente precisa ser menos autocentrados e achar que tudo é sobre nós. Né? Então, daí, gente, a gente precisa olhar. A pergunta do caderno de práticas é, né? Vou voltar aqui. Qual dessas violências você normalizou? Se você é um profissional, assim como eu e a Ju, qual dessas violências aqui você já orientou? Você assume, como a Ju assume, quanta violência ela fez em consultório? Você assume, quando eu assumo, quanta violência eu fiz com a minha filha no desfraude dela? Eu acho importante passo a gente reconhecer isso. Não para estagnar na culpa, mas para registrar que isso não é bom para nossas crianças. Por quê? Porque aqui nós temos as consequências que a gente normaliza. Violências invisíveis que eu perpetuo. Que a Ju já começou falando aqui. Mas a gente listou algumas e tem mais, né, Ju? Na aula de desfraude completa da escola, a gente
Quer falar delas, Ju? Das consequências, falo com o É. maior prazer, na verdade, porque aí, gente, eu tô vendo as pessoas perguntando sobre, e aí, o que que faz? A gente tá com uma aula completa, então fica aí, porque essa hora vai chegar, né? Então, a gente está problematizando aqui, falando tudo, mas a gente tem lá, realmente, a gente vai abrir o olhar de vocês para esse atuar consciente, para esse atuar visibilizando a criança. A gente vai mostrar também como se torna, como a gente torna uma criança visível, tá? Então, as consequências. As mais importantes aí, enurese noturna, porque tem, além dessas aí, tem mais, tá, gente? Então, enurese noturna, que é esse xixi prolongado, que às vezes fica até 15, 16, 17 anos. A criança sabe muito bem que dia e noite são diferentes. Nós, adultos, é que a gente acha que desfraudou de dia, desfrauda à noite também. À noite ela tá dormindo, ela quer descansar, ela tá dormindo. Então, às vezes, ela demora a perceber que a bexiga está cheia. Então, a gente essa enurese que demora mais tempo, né? Essa enurese noturna, ela se prolonga quando essa criança ficou confusa com soltar e compreender. E às vezes ela aprendeu o dia inteiro. E a hora que ela relaxa à noite, ela solta tudo. Ela solta tudo. E tem pai que fala: nossa, eu pus ele para fazer xixi 2 da manhã, 3 horas ele já estava molhado, troquei a fralda 3 horas, 5 horas da manhã estava molhado. Por quê? Ele está segurando para atender a expectativa do adulto o dia inteiro. E a hora que ele relaxa à noite, ele solta tudo. A encoprésia é aqueles escapes fecais, tá, gente? Então, a criança que borra a cuequinha, a calcinha, com resíduo de fezes. Então, tem uma fezes maior impactada ali, porque essa criança está segurando demais, e aquelas fezes em formação, que ainda estão líquidas, elas correm ao longo dessas fezes mais duras e suja a calcinha, suja a cueca. Então, essa criança está sempre com um cheirinho ruim, aí começa a sofrer, às vezes, até bullying na escola, isso mais para frente um pouco. Eu quero lembrar aqui que as coisas, quando uma criança começa a se comparar com outra, né, muitas vezes é porque tem um adulto ali que já está praticando bullying com a criança. O bullying, ele é aprendido pela criança com a família, primeiro lugar. Segundo lugar, na escola com o professor. Então, as crianças são naturalmente compassivas, tá? Elas não são competitivas. Quem faz a criança ser competitiva são os adultos que estão ali em volta dessa criança. Os impactos na sexualidade, ejaculação precoce, falta de orgasmo na mulher, tá? A vergonha tóxica, porque a gente precisa pensar aí no campo emocional sempre, né? Quando eu nunca atinjo as expectativas dos adultos que eu dependo, né? Eu dependo desse amor, eu dependo desse olhar e nunca consigo atender essas expectativas, eu tenho uma vergonha tóxica. E essa vergonha tóxica tem consequências maiores aí na fase adulta. A gente não coloca aí infecção urinária de repetição e vaginite de repetição, que são as infecções vaginais de vulva de repetição. Aquela criança que vive assada, vive vermelhinha, por quê? Ela está pingando xixi o tempo todo. Então, ela está ali com o xixi que pinga, escorre pela vulva, pela vagina, ou aquele menininho que pinga o xixi e fica ali, e está sempre assadinho na ponta do pênis, na bolsa escrotal, então está sempre assadinho. E também as infecções urinárias, que é mais sério, né? Porque às vezes essa criança está segurando xixi tempo demais, fica ali com aquela urina parada, essa urina reflui para o rim e pode dar infecção urinária mais séria. Desconexão com a própria natureza, porque eu penso, essa coisa do reforço positivo fortalece muito isso, né? Eu não consigo reparar no meu sentir, eu não atendo às minhas necessidades, eu atendo a necessidade do adulto. Então, o adulto está ali preocupado em atender as próprias necessidades, e, na verdade, o adulto tem que atender e priorizar as necessidades da criança, e a criança, muitas vezes, prioriza a necessidade do adulto. Então, atende expectativas do adulto e atende necessidades do adulto, sendo que isso é um inverter de posições aí, né? E O você vê, impacto... ó, Oi, pode falar. e esse inverter, Ju, porque querendo, desculpe te interromper, Ju, porque olha só, quando a gente olha para tudo isso e para essa vergonha tóxica, né, e a gente começa a ver o quanto o campo emocional, mudanças de escola, você falou, Ju, eu lembro que chegou uma menina no grupo dos meninos e que meio que desorganizou, começou a ter escapes. Lembra disso? Eu lembro. Então, assim, a chegada de irmão não é regressão.
o que que acontece? Essa criança está vivendo algo emocional que às vezes não é permitido, porque há uma repressão emocional tão grande. Eu gosto muito de uma expressão do Dawkins, que diz que quando há uma repressão aqui e uma antecipação de, né, uma quebra de passos biológicos, que é um desfraude precoce, a criança relaxa num ambiente que nem aconteceu com os teus filhos, né, que estavam todos os meninos, e chegou a menina nova, meio que desorganizou todo mundo, e eles, né, voltou, mexeu na dinâmica toda, a chegada do irmão desestabiliza também. Isso não é regressão, isso não é ruim. Por quê? Porque os instintos básicos do ser humano são uma forma de comunicação. Se essa criança está comunicando para todo mundo, ó, oh, alguém olha para mim, eu tô aqui com isso aqui, tô com uma dificuldade emocional nisso. E o que que a nossa sociedade faz? Que feio, menino! Onde já se viu? Olha o problema disso, você já é grande, né? Sei lá, todo que tipo de violência que faz. Olha para essa criança e diz: eu tô te vendo. Vamos colocar a fralda, não tem problema. Imagina, ó, 2 anos e 9 meses, voltou a fazer xixi na cama depois do nascimento do irmão. 2 anos e 9 meses, você já aprendeu aqui que não devia nem estar desfraldado. Sim. Ele estava atendendo expectativas ali do adulto, né? E aí chega o irmãozinho. Chegou a chegar do irmão, ficou mais tenso ainda. E o Doc fala, né, de quando quebra os ritmos biológicos e quando eu tenho uma repressão emocional, o único lugar que eu posso chorar e relaxar para ser eu é no meu subconsciente, quando ele tá ativo, que é quando eu tô dormindo e eu choro por baixo. Essa frase eu nunca esqueci na aula, Ju. Que quando eu relaxo, quando eu desligo, quando eu ligo meu subconsciente, eu relaxo, eu choro por baixo. Claro que é uma analogia que ele faz, mas que para mim faz todo sentido para o mundo emocional. Sim, sim. Impactos no desenvolvimento, é isso, né? A criança, em vez de estar ali com toda a energia voltada para o brincar, para o explorar, para a criatividade, ela está preocupada em atender expectativas do adulto, né? Impacto no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, com agressividade. Então, essa criança que vive enfesada, né? Tem como. Não tem como mesmo. E aí, gente, é importante a gente entender que na visão tradicional da sociedade, a gente via naturalmente, né, Ju? Até vocês na medicina viam a parte física, cognitiva e neurológica como um marco de desenvolvimento, mas a emocional não era levada em conta, né, Ju? Sim, não era. E hoje a gente tem isso muito forte, para quem está atualizado, a emocional é a mais importante. Porque é a emocional que fecha. Então, a emocional é a última a vir aí nessa escala, normalmente, né? Então, essa criança, ela vai naturalmente se desenvolvendo, e quando que ela está apta a tirar a fralda? Quando ela está ali usando a fralda como se fosse calcinha e cueca. É simples assim. Nós não temos nenhuma participação nisso, né? É um processo de protagonismo completo da criança. O adulto só precisa colocar a fralda na criança. E essa criança vai pedir para ir ao banheiro, e você vai levar, vai fazer, você volta com a fralda, isso vai voltar a acontecer, e você vai sempre perguntar para a criança, né? Então, depois de mais tempo, você quer tentar, ou a criança vai pedir, eu quero usar cueca, vamos tentar, senão nós vamos voltar com a fralda, tá cedo ainda. É isso, naturalmente as coisas vão acontecendo. E aí, gente, eu sinto que nós, como sociedade, temos esse negócio emocional muito difícil. Por quê? Porque nós fomos muito violentados. Lembra que no começo que eu falei que o ser humano tem duas necessidades básicas de apego seguro e de espontaneidade? Nós não podemos abrir mão do apego seguro. A gente abriu mão de quem? De nós mesmos. Então, eu estou totalmente desconectada do que eu sinto. Por isso que no caderno de práticas, além das perguntas que a gente fez essa, né? Como eu me sinto reconhecendo que eu fui violentado e que eu reproduzi essa violência com as crianças? Porque se a gente não vai para o mundo emocional e a gente não começa a registrar como eu me sinto culpada, eu me sinto triste. Nossa, eu comecei a ficar com raiva daquele pediatra. Todas as emoções são válidas, diferente do que fizeram com você quando você era criança. Todas as emoções precisam ser elaboradas, precisam ser validadas, né, Ju? Inclusive as tuas hoje.
Porque se a gente não olhar como a gente se sente nisso tudo, a gente vai ficar num looping de fazer uma violência invisível frequente em todas nós, que aqui eu fico muito atenta que eu faço, Ju, é de não colocar as minhas necessidades de mas a minha sogra veio para cá e ela falou um monte com a minha filha por causa da fralda, e aí eu, com a minha necessidade de aprovação em relação à minha fralda, passo por cima da minha criança. Porque não consigo mais, porque eu cresci com aquela vergonha tóxica que a gente falou ali. Quem aqui que não se sente inadequado? Quem não tem a sensação de inadequação presente em todos vocês? Da onde vocês acham que vem? Da infância de vocês. Porque cada vez que você expressava a tua espontaneidade, incomodava os adultos à tua volta. Ou você abriu mão de você mesmo. E hoje? Como que você se sente? Como que toca o teu coração tudo que eu e a Ju entregamos para você aqui? Por que que é importante? Se eu registro tudo isso que a gente deu para vocês de presente hoje, e como que eu posso trazer a criança para uma visibilidade? Eu preciso elaborar o que eu sinto, eu preciso ter consciência do que eu vivi e assumir as violências que eu reproduzi. Você está pronto para isso? Responde lá o que tem no caderno de prática de vocês. Olha para tudo isso com clareza e honestidade. É importante, Ju. Sim. Para quebrar esse ciclo violento da educação tradicional, a gente só muda o que a gente reconhece em nós. Né? De novo, porque existe uma teoria enorme. E como é que você se sente ao fazer isso que a Ju te falou? Oi, Ju, eu acreditava que eu tinha que acordar meu menino 2 vezes à noite para fazer xixi. Como que eu posso, então, fazer? Eu e a Ju listamos 5 coisas, tem muitas outras, né, Ju? Mas a gente listou 5. Primeira, que a Ju já falou, a gente vai repetir só para fechar a aula aqui com vocês. Desfraude não é conduzido pelo adulto. Ele precisa ser conduzido pela criança. E ele tem uma. O que eu posso ter como influência no desfraude do meu filho? A qualidade da minha relação, o quanto ele se sente seguro, o quanto ele se sente amado. Isso não quer dizer que vai acelerar o processo dele, mas que vai fazer ele se sentir seguro de expressar e ser quem ele é, de levar o tempo que ele precisa. Lembrem, a Ju falou que não é algo como ler e escrever que é aprendido. Faz parte do desenvolvimento. Então, o que acontece? A gente pega um bebê. Vocês lembram da frase da Laura Gutman que eu falei no começo? Ju, resumindo a frase da Laura Gutman, eu sinto aqui, que é: eu pego um bebê de 4 meses, seguro na mão e falo: anda, amor, anda. Tá na hora de você andar. Eu não faço. É isso que a gente faz com as crianças quando eu falo com 2 anos, com 2 anos e meio para ela, desfraude. Tá na hora de tirar a fralda. É a mesma coisa. Vocês entenderam a analogia? Ficou claro? Acho que mais claro que isso, impossível. O papel do adulto tem mais um importante além da relação. É a observação genuína e ampliada, a atenção às necessidades emocionais da criança. O que ela pensa, o que ela sente sobre ela mesma. Como que quando a vovó chega e fala assim, Ju, a Malu ainda está de fralda? Como que eu posso agir? Malu, a vovó, na época da vovó, usava fralda de pano e não sabia o mundo que a ciência já sabe. A vovó pensa assim, tá tudo bem você usar fraldinha, porque se eu como mãe sustento esse lugar e te digo e digo para minha filha que ela não tá errada por usar fralda, a gente é um mundo para os nossos filhos. Eles vão se ver e ver o mundo através dos nossos olhos. O que os teus olhos estão contando para os teus filhos? O que os teus olhos, que são um espelho para o coraçãozinho deles, tá mostrando que eles são? A gente precisa pensar muito seriamente nisso, né, Ju? Muito, muito. Porque é uma violência surreal. Acho que eu e a Ju deixamos claro o porquê que a gente precisa abolir reforços positivos e reforços negativos. Porque isso é condicionar criança que nem cachorro. Você vai oferecer, olhar para um bebê e dizer: vou te dar uma estrelinha se você andar. A gente não vai fazer isso com criança, porque não é pela estrelinha, é pelo desenvolvimento e pelo respeito dele, por ele ser quem ele é.
Reforço negativo, eu preciso falar de reforço negativo, Ju, porque eu sinto que as crianças nessa idade, elas ainda estão utilizando muito a linguagem não verbal, Ju. Por mais que eles comecem com 2, 3 anos, já estão falando bastante, né, Ju? Mas Sim. assim, ó, o meu reforço negativo pode ser um, "Ai, Uhum. de novo? De novo? Por que você não me pediu para ir no banheiro?" E a gente faz isso, né, Ju? Muito, né. As Eu acho que escolas fazem isso aqui também, né, o reforço negativo. carinha triste, Ju, carinha feliz, carinha triste, quadro. Eu postei nos meus stories lá a fralda com a foto da criança na fralda, né? Você bota no Google, gente. Se você não acredita, não viu meu post, bota no Google, desfraude, imagens. Você vai ver festa. A criança ganha doce. Você viu isso, Ju? Absurdo? Doce, ganha presente, reúne a família, festa da cueca, festa da calcinha. Por quê? Porque eu tirei a fralda. Festa com decoração. Reforço positivo. Eu sou vista por ser quem eu sou? Não. Eu sou vista quando eu tiro a fralda e agrado. É isso. 4. Importantíssimo. Vai lá, Ju. Os profissionais precisam deixar claro que não existe tempo certo. Isso é muito importante, né? A medicina já evoluiu nisso aí. A gente dizia de 2 e 3 anos, não baseado em evidência nenhuma científica. Hoje a gente fala que a minoria das crianças desfraldam até 3 anos e a gente ainda desconfia aí de um treinamento, tá? É do mesmo jeito que a minoria das crianças andam antes de 9 meses, Vocês né? ouviram isso, gente? Porque eu tô vendo os comentários, eu preciso que vocês registrem isso, porque às vezes a gente se defende das informações, você percebe, Ju? Aham, Não, não, mas ó, com a minha filha, não. sim, é. Algum um monte de bebê anda com os 9 meses? Não. Sim. Não existe regressão, a criança pede o que ela precisa. Às vezes a criança, se a gente for pensar neurobiologicamente, às vezes o controle do cocô vem antes do xixi, mas a fralda do cocô, muitas vezes é depois do xixi, porque ali no cocô ele está desprendendo uma matéria, então precisa de se reter mais conteúdo, né, de mais quantidade. O xixi é mais suave ali, né? Então a criança pede a fralda para fazer cocô. Coloque a fralda na criança, para ela fazer cocô. Até quando? Até quando ela te pedir. Porque quando ela não precisar mais, ela não vai te pedir. E qual o medo que você tem? Que ele chega aos 18 anos e te peça uma fralda para fazer cocô? Isso não vai acontecer, não vai, não vai, não tem a menor chance, né? Pois é, mas ela pode chegar até 12 anos tendo xixi na cama. Isso. E isso é mais normal. Se a gente olhar para a realidade, tirar o medo, porque eu tenho medo, Ju. Como assim? Meu filho, vou deixar com fralda até 6 anos, Ju? Eu tenho medo, mas tá tão normal e tão frequente para nós, porque se você olhar bem, você teve muito escape também, porque a nossa fralda foi retirada muito cedo. Todo mundo tem um traumazinho aí de xixi Sim, na cama, sim. mas a gente normaliza essa violência. A gente precisa normalizar, não a violência, normalizar a criança de fralda. Ela não vai ser fraca a isso. Fracos somos nós que normalizamos e vivemos tanto escape, que não temos tanto prazer sexual por causa de uma violência na nossa infância, que temos um monte de doença vindo disso, que temos uma vergonha tóxica, que não relacionamos bem com a nossa própria intimidade, que estamos desconectados com o nosso sentir. Um ser humano forte e saudável é um ser humano que sente. Sim. Confie nas crianças, né, Ju? Confie na criança. Gente, não existe regressão, porque não existe regressão na evolução neurológica, neurobiológica. Não existe. Não existe uma criança que já começou a andar e de repente esquece como anda e fica engatinhando. Não existe. Por que a gente acha que existe regressão? E quando a gente vai perguntar aí, porque eu sei que teve essa pergunta, por que vocês acham de onde vem essa coisa de não existir regressão? E de onde vem também o que existe? Porque o mais anormal é a gente pensar que existe regressão, né? Por que a gente acha que um desenvolvimento neurológico, biológico,
físico, emocional está acontecendo, por que a gente acha que vai regredir? Não regride, né? Gente, é porque é neurociência o que a Ju está falando. Vou Neurociência. desenhar para vocês. Neurônio está aqui. Por mais que tenha poda neural, a hora que faz conexões. Ah, gente, olha só, nasceu o irmão, desfiz conexão. Não existe isso. Não existe isso, entenderam? É neurociência. Vem da onde? Vem da ciência. Eu e a Ju não estamos inventando coisa aqui. A questão é, nós normalizamos tanto a violência e nós somos tão autocentrados, a nossa civilização é centrada nas necessidades do adulto, por isso que a criança é invisível, que qualquer coisa que defenda a criança, a gente fica inseguro. Como assim, gente? Não tem como neurologicamente a coisa regredir. A poda neural vai acontecer depois, Ju. Sim. Então, eu não sei nem se vocês falaram em poda neural aqui, mas isso tudo é muito bem estruturado dentro da certificação de atuação consciente. Tá? Então, a gente está dando ouro aqui para vocês, pelo bem das nossas crianças, pelo bem de vocês, tá? As pessoas que estão dizendo aí o tanto que erraram, né? A Miriam foi uma que fez tudo aqui que a gente, ela fala que tudo que de ruim ela fez, só não bateu, usou aparelho para apitar, fez cara feia e tudo mais. É muito importante que a gente entenda que é esse lugar do sentir, do saber também, que faz a gente evoluir. Então, você pode agora pedir desculpas e fazer uma história diferente. Então, a partir de agora, você vai ser uma mãe mais respeitosa, mais consciente, e o que passou, peça desculpas. Peça desculpas e é a partir de agora. E eu queria deixar uma mensagem muito clara para vocês. Ai, minha filha estava desfraldada, estava tudo bonitinho. Gente, se a gente for muito honesto com a gente mesmo e olhar, não tem agressividade do nada, não tem voltar para a fralda do nada, não tem, que nem vocês estão falando aí, uma criança que falava 3 palavras e com 2 anos parou, não tem do nada. Sabe o que tem? Nós olhando para as crianças, olhando, entre aspas, como se elas fossem invisíveis. Eu não observei as mudanças do ambiente. Eu não observei o que está passando no mundo emocional dessa criança. Pode ter certeza, se a gente for investigar, aconteceu algo. E o problema não é ela ter parado de falar. O problema não é ela ter voltado para a fralda. O problema não é ela simplesmente parou de dormir a noite toda, como dormia com 6, 7 anos, sei lá o quê. O problema é eu não olhar que tudo isso é comunicação, comunicação do mundinho emocional dela. E a gente ser invisível não é a gente existir, é ninguém me sentir, ninguém me compreender, ninguém me olhar como importante na minha individualidade, no meu sentir. É todo mundo me olhar como um mini adulto. Quando eu ainda sou um ser humano filhote, eu preciso ser um ser humano filhote. Vocês entendem isso, gente? Então, é muito importante. E por último, eu quero deixar assim com todo o coração que eu acho que a Ju colocou no negócio da professora, que a Ju já colocou no Rios da professora, no vídeo que você fez da professora hoje, Ju, né? Que a gente já colocou aqui é não exponha a intimidade da criança. E por que a gente fala isso? Depois que você assistiu essa aula toda, se você já segue a Ju, a Lívia, a Clarissa, eu, a Escola da Educação Positiva, você já está começando a enxergar um pouquinho a criança. Só que nós vivemos num mundo onde as crianças são invisíveis. Então, pare de expor a intimidade das crianças. O que nós queremos dizer com isso? Onde você e o teu filho dorme, não interessa para a família. Onde se o teu filho já desfraldou o cocô ou o xixi, não é algo para se comentar na mesa de domingo. A gente precisa olhar para a criança como um ser humano digno de direito, de respeito. Olhar para a criança como uma pessoa. Se a gente só fez as violências que a gente fez, eu digo de mim, não estou falando dos todos os comentários para mim aqui. Estou falando que é importantíssimo para a gente ampliar nossa visão e começar a olhar para a criança, olhar para nós também. Então, vamos defender a infância.
Vamos olhar para tudo isso, né, Ju? Porque a gente expõe demais a intimidade das crianças, Sim. comparando, fazendo N violências. Sejamos todos defensores da infância. Eu queria avisar vocês que não é fácil estar nesse lugar que a gente está, né, Ju? Porque Não. nem os profissionais veem isso, né? A gente vê assim, eu fiz um vídeo esses dias de uma colega, né? De uma colega, não, um vídeo que eu vi tantos colegas da nossa área compartilhando, que por mesmo que estejam fazendo um trabalho incrível, a gente precisa de um aprofundamento muito intenso na nossa história, em olhar para todos nós, para a gente poder ser profissionais que conseguem realmente tirar a criança da invisibilidade, não é, Ju? Porque senão a gente continua repetindo de forma inconsciente. Vocês entendem isso? E por isso que a gente está chamando todo mundo para venham fazer parte desse movimento, venham ser o defensor da infância. Exato. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Ju, é um prazer enorme estar contigo. Eu sou faladeira, né, Ju? Meu Deus, eu queria a Eu gente também, né. Ai, uma sim. aula de 1 hora e vocês ficaram aqui com a gente durante 1 hora e meia. Quero agradecer demais. Contamos com vocês para espalhar essa semente de amor para que mais crianças possam relaxar com a sua natureza, estar seguras com o próprio corpinho e com algum cuidador primeiro primário salva uma criança já, tá? Isso. Uhum. Então, fiquem forte nisso. Nós não estamos sozinhos, a gente só está espalhado e já estamos se unindo. Beijo grande, gente.